Pai, nós te agradecemos por este momento, estamos aqui reunidos, que Teu Espírito Santo esteja ministrando no nosso coração através dessa palavra, que o Senhor esteja usando a boca da Denise, que ela venha proclamar essa palavra, sendo profetizada, sendo a palavra rema nos nossos corações, para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti, e que essa palavra venha gerar vida, assim como a Denise já colocou, que transformou a vida dela, que venha transformar nós também, e que nós possamos replicar essa mensagem sendo usado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou começar. Boa noite, Catiana. Seja bem-vinda. Então, a nossa matéria é Aliança de Sangue. É a última matéria do primeiro ano do Rema. Estamos formando no primeiro ano. Graças a Deus aos ensinos, né? Podemos falar isso. E ela, hoje eu entendo que é a última matéria que a gente estuda, porque ela é uma matéria bem teórica, bem de conhecimento, de revelação. Igual a gente faz outras matérias sobre o Espírito Santo, sobre realidade da nova criação, sobre fé, a gente foi recebendo aquela base espiritual para a gente começar agora nas matérias mais profundas, de mais conhecimento, que é essa aliança de sangue, depois nós vamos estudar a história da igreja, nós vamos estudar a escatologia, e são matérias assim que a gente vai mergulhar na Bíblia de uma forma assim, para mim é fantástico, porque eu amo assim, mergulhar na Bíblia, né? E aí nós vamos agora partir para a aliança de sangue. Hoje, nos tempos de hoje, a palavra aliança, ela tem perdido o seu significado e a sua importância para a sociedade. Nos tempos bíblicos, eu falo assim, lá na Bíblia, lá, né, no que está escrito na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, né, naquele tempo ali, está escrito na Bíblia, essa palavra aliança, ela envolvia promessa, compromisso, fidelidade, lealdade, constante até a morte. Então, uma aliança, ela era sagrada. E a aliança, ela não era assim, o homem procurava Deus para fazer aliança, era Deus que fazia aliança com o homem. Então, ela não partia do homem, ela partia de Deus, ela parte de Deus, né? Ela partiu de Deus, na verdade, e ele já fez todas as alianças com a gente. Então, hoje não, na sociedade, a aliança, ela é feita assim, com contratos de negócio, contrato de casamento, que, inclusive, eu vejo que os contratos de casamento, eles vivem constantemente sob pressão e ataque. As pessoas desistem, elas abrem mão dessa aliança, mas a gente tem que ter um conforto no nosso coração que a aliança que a gente vive com Deus, ela não vai ser quebrada. Deus mantém essa aliança guardada. Então, a aliança dos homens, eles têm quebrado ela, mas Deus não quebra a aliança com a gente. Nas escrituras, aqui no decorrer dessa matéria, a gente vai ver muitas alianças que foram feitas por vários motivos, para proteção, lealdade, até mesmo para delimitar uma forma de servidão que eles iriam estabelecer ali. Lá também, nos tempos bíblicos lá atrás, eram criadas também alianças entre homens, entre famílias, entre as nações. E essas alianças também a gente vê hoje, né? Alianças entre as nações. A gente tem visto esse momento lá em Israel e Irã, nações se aliando, umas a favor, umas pró-Israel, outras contra Israel, né? A gente vê isso. São alianças, são acordos feitos no papel. Mas que são acordos que
na hora que um lá decide, ele vai lá e quebra essa aliança. Mas Deus não quebra. Por exemplo, Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Ele não quebra essa aliança. O que ele tem com Israel vai se cumprir. Ele jamais vai quebrar. Aí nessa matéria, né, nessa que a gente vai ver agora, nós vamos ver todas essas alianças entre Deus e o homem, e como elas se relacionam conosco, né? O que isso traz para nós. Eu quero ler, eu vou ler na Bíblia, deixa eu ler até salto aqui, que é Lucas 22, 20. Que nós vamos compreender um pouco dessas alianças que foram feitas. Espera aí, que está no costume. O povo da negócio. Deixei separado o negócio do povo. Essas alianças foram feitas. E dá para a gente estudando isso, dá para a gente compreender o plano de Deus para a humanidade ao longo das eras. Porque as alianças começaram lá, né? lá atrás. Aí Lucas 22, 20 fala assim, depois que a ceia terminou, ele levantou o cálice novamente e disse, este cálice é o meu sangue da nova aliança, que faço com vocês, e ele será derramado em breve por todos vocês. Esse aqui é Jesus falando da aliança que ele estava fazendo, essa aliança de sangue que hoje nós vemos que é a nova aliança. A Bíblia é chamada de nova aliança. Então, a gente vê sim, que é uma aliança eterna. É uma aliança que não vai mudar, porque o Senhor, Deus, ele foi fazendo alianças com o homem no decorrer das eras passadas, dos tempos lá. Só que essa aliança aqui, que Jesus falou, que ele ia derramar o sangue, a nova aliança, ela é eterna. Essa aliança é a aliança que ele tem conosco e para sempre. Deixa eu sentar aqui. Aí eu vou ler também Hebreus 8:6. Fala assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós vivemos numa aliança superior com promessas superiores. E Jesus fez com o outro, né? Aí, a palavra, agora nós vamos ver um pouco significado das palavras. A palavra que é usada na Bíblia, no hebraico, na Bíblia, é Beret. Beret, deixa eu escrever aqui para nós. Eu acho que é assim que fala, tá? Porque tem um PH no final. Essa palavra, ela significa cortar, acordo, aliança e compromisso. Isso é a referência estronda do significado dessa palavra. Mas, na Bíblia, eles usam a palavra, ela, com o significado de cortar. Depois vocês vão ler esse livro aqui, ele está de ponta cabeça. Aliança de sangue. Eu mandei ele lá no nosso grupo. Ele é dado quem? Bem aprofundado assim, essa parte aqui, que a aliança ela é um corte. Nós vamos ver que Jesus ele foi espancado, teve tudo. Mas o único corte mesmo que foi feito nele foi na costela. Foi cortado.
causa do derramar do sangue. Então, a aliança, ela significa um corte. Suponhamos, você vai como assim cortar? Quando você faz uma aliança com tal coisa, você corta o resto. Quando você casa, o casamento é uma aliança, tá, gente? Inclusive, tem o sangramento, né? A relação sexual, ela é uma aliança de sangue. Nós vamos ver isso também, mais pra frente. Quando você casa, você faz uma aliança, os outros homens, tá? Eu acho que está feminina aqui. Os outros homens, você cortou. Você só tem aquele homem. Ele tem uma coisa para o homem. Ele cortou as outras vezes. Ele cortou uma vida de solteiro, de tal, para viver uma vida com o propósito do casamento, da família. Então, a aliança, eu fiquei assim, bem em choque, tá? Porque a aliança é cortar. Mas e a aliança, existem povos, vocês vão ver no que ele fala, existem povos na África e outros lugares lá daquela região da África, deixa eu ver aqui. Ai, gente, na África, os árabes, os sírios, tem muita gente lá no Oriente, para aquela região lá, e tribos aqui também, que é feita em corte ainda. Existem contratos, existem pactos que eles fazem que corta no braço para derramar o sangue, para misturar o sangue, eles bebem. Existe uma... Eu não sei o nome da tribo, eu vou descobrir, tá? Eles casavam, os judeus, vou falar assim dos judeus, eles casavam, não tinha aliança de ouro para colocar. Eles cortavam essa parte do dedo, casamento. Eu não sei nem essa mão de casamento, não, mas cortavam esse dedo. Colocava pólvora, cortava, encostava um no outro, tirava o sangue, misturava no outro, e colocava uma pólvora aqui, sabe para quê? Para dar uma elevação, para não fechar e não ficar sem corte. Aí aquilo ali ficava tipo uma queloide, como símbolo da aliança. Então, lá, os povos antigos, lá na época da Bíblia, que a gente fica assim, né? Lá, era feito, todos os pactos tinham isso, esse corte, esse sangramento. E Jesus passou por isso, nós vamos ver também. Lá na velha aliança, muitas vezes, eles usavam o animal, né? O animal era enrolado e o sangue dele era derramado. O corpo dele era dividido em partes. Para quê? Para fazer uma aliança, para purificação, para essas coisas lá que eles faziam. Então, a gente sempre vê que havia sangue. A velha aliança, ela é cheia de sangue, de histórias, de fatos, que a gente vai estudar fundo, tinha sangue, tinha um derramar do sangue. Isso tudo predizia Jesus, né, gente? A gente sabe que o Velho Testamento, a Velha Aliança, era a sombra do que iria vir, que era Jesus, o derramar do sangue de Jesus, né? Agora, no grego, eles usam a palavra para aliança, eu não conferi como é que ia a palavra. Ela quer dizer disposição, arranjo de qualquer natureza, que se espera que seja válido. Última disposição para alguém, última disposição que alguém faz de suas posses terrenas depois de sua morte. Testamento ou vontade, pacto, acordo, testamento. Isso é a referência estronda para essa palavra no grego. Quando eles usaram, em algumas partes da Bíblia, eles usavam essa palavra.
de até, substituindo aliança. Só que eu estava vendo nos meus estudos ali que a que mais foi usada na Bíblia foi a que significa cortar. Berit. É a que eles mais usaram. Aí, na Bíblia, fala que a palavra aliança na Bíblia refere-se a um acordo ou contrato entre homens ou entre Deus e o homem. Nas Escrituras, nós descobrimos que os homens, por várias vezes, fizeram alianças com homens em relação a várias matérias. Lá em Gênesis, Abraão fez um pacto. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram uma aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Esse é um exemplo de aliança entre Abraão e Abimeleque. Eles fizeram esse acordo concernente ao poço de Berseba. Outra aliança que tem é em Lucas 22:5, que fala assim: então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Essa foi uma aliança que fez entre o chefe dos sacerdotes e Judas, concernente ao preço da traição. Judas fez um contrato de aliança com o chefe lá dos sacerdotes para entregar Jesus. Gente, só abrindo ontem, eu resolvi uma igreja no prédio, uma reunião de pessoas. Eu senti muita vontade de ir lá e tal, aí eu fui. Depois eu entendi por que eu fui. Aí o pastor foi falar sobre propósito, né? Ele falou assim, a gente acha, você até eu, gente, já preguei, falando mal de Judas, né? Contra Judas. Mas Judas, ele foi quem levou Jesus a cumprir o propósito dele. Pedro estava atrapalhando Jesus, tanto que Jesus corrige Pedro. O amigo lá, né, que ele não queria, porque ele não queria que Jesus sofresse, ele não entendia. Mas ele fala, gente, quem foi mais amigo de Jesus foi Judas. Porque Judas empurrou Jesus para cumprir o propósito que ele veio fazer aqui na terra. Aí ele falando que a gente não tem inimigos, pessoas entre nós. Inimigo é só o diabo lá. Que nós não temos inimigos aqui. Nós temos pessoas que impulsionam o nosso propósito. Porque quanto mais as pessoas atacarem, mais a gente vai crescer, mais próximo de Deus, a gente vai estar mais próximo do nosso propósito. Eu achei isso muito interessante, depois ele falou outras coisas que foram muito pontuais, você falou, e eu fiquei com isso, eu falei, é verdade. Eu sempre, quando comecei a fazer o rema, eu já comecei a entender que Judas foi o cara, ele não precisava ter morrido, enforcado, se matado. Ele poderia simplesmente ter pedido perdão para Jesus, né, gente? E resolvido o problema. E ele falhou nisso. Mas ele foi o que levou Jesus para o propósito que Jesus tinha que passar pela cruz. Por causa de nós, né? De nós, os filhos de Deus. Então, ele simplesmente fez Jesus cumprir o propósito. Ele ajudou Jesus. E a Bíblia é assim, né? Você começa a analisar ela, você começa a ver assim. Uma outra coisa que ele falou, vou tentar claro. Ele pregou sobre José, em Gênesis 37, que fala da parte que os irmãos venderam José, né? Aí eu falando, gente, os irmãos de José simplesmente mandaram ele para cumprir o propósito dele. O propósito dele era ser governador do Egito. O que os irmãos dele fizeram? Venderam ele para o Egito, lá para o povo do Egito. Aí depois ele falou na questão do pai.
Quem matou José não foram os irmãos de José, foi Jacó. Porque na hora que os irmãos chegaram lá com a túnica suja de sangue, o que o José falou? Que certamente José tinha morrido, né? O animal tinha destroçado ele, alguma coisa assim que ele falou. Mas em momento nenhum os irmãos falaram que José estava morto. Só que Jacó criou uma realidade na cabeça dele, foi chorar e foi sofrer, e não foi procurar saber do filho, não saiu para procurar José, sabe? Não fez nada, simplesmente foi chorar e criou uma história, um sofisma na cabeça que o filho dele tinha morrido. Aí ele falando para a gente ter esse cuidado com as coisas que a gente ouve. Gente, foi muito legal. E aí eu comecei a pensar, sabe, gente, eu nunca tinha pensado que foi Jacó que matou José na cabeça dele. Ninguém falou que o José tinha morrido. E são esses detalhes, sabe, que fazem, né, assim, você começa a ver a Bíblia, os mínimos detalhes, e, gente, todo dia tem revelação na vida. Todo dia, não toda hora que a gente vai ler, tem, né, uma revelação, assim. Aí vamos dar sequência aqui agora. Tem uma parte da mochila aqui, em sequência, que fala sobre o que eu falei, que muitas culturas ainda usam essa prática da aliança do sangue. Geralmente eles têm lá acompanhado de um ritual, né? Um monte de coisa. Pelo que eu sei da maçonaria, existe o ritual de sangue na maçonaria. Eu sei pouco, né? A gente sabe muito pouco, né? Só um que entra e seguido lá. Mas, né, algumas coisas a gente sabe. Então, assim, muitas seitas, muitas outras religiões, denominações usam isso. E onde que eles pegaram isso, gente? Na Bíblia. Eu falo que toda religião aí que existe, toda seita, foi alguém tirou da Bíblia, distorceu a realidade, né? Ficou bravo com Deus e foi lá e criou um outro negócio, mas fica fazendo as coisas que estão na Bíblia, né? Usando, né, as coisas que estão na Bíblia. Aí, existem algumas coisas que simbolizam uma aliança, sabe? Esse tipo de aliança, algumas práticas que nós encontramos na Bíblia sobre essa questão da aliança. Uma delas é a troca de capas que estava significando um oferecimento da própria vida. Lá em 1 Samuel 18, 3, 4, Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Olha, esse tipo de aliança que Jonatas fez com Davi. Ele tirou, né, o que era a armadura dele e passou para Davi, como simbolizando que ele estava oferecendo a própria vida dele em favor de Davi. Outra troca de cintos e armas, significando um oferecimento de força, que Jonatas fez também com Davi, né, que ele passou o cinto, a armadura dele, a espada, o arco e o cinto. Outro simbolismo de aliança é o corte da aliança. Esse quer dizer, um animal era sacrificado e dividido em duas partes. Então, os contratantes da aliança andam em forma de 8 em volta das partes. Tendo Deus como testemunha, assumem a responsabilidade de serem feitos como aquele animal, caso falhem em cumprir a promessa da aliança. Está em Gênesis 15, 17, vamos ler. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Outro tipo de aliança que nós temos
cortar o braço ou a palma da mão, com as mãos dos contratantes unidas, até que corra sangue e haja mistura. Então, o sangue misturado era bebido por ambos. Não há, assim, paralelo, claro, nas escrituras sobre isso. Tá? Mas a gente sabe que isso acontecia e que isso acontece em determinadas culturas até hoje. Tá? A troca de nomes, tá? Gênesis 17:5, vamos ler. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Outro, fazendo uma cicatriz permanente como testemunho da aliança. Está em Gênesis 17:10. Fala assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Os judeus fazem isso até hoje, não fazem, gente? A circuncisão, os judeus ortodoxos, até hoje eles fazem, tá? A circuncisão. É uma marca, né, da aliança. Outro, dão os termos de aliança, oferecendo os próprios bens, trocam promessas com juramentos. Isso, nós vamos ver um exemplo disso lá em Hebreus 6, que fala assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora a alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é Hebreus 13:20, 6, 13 e 20, tudo, tá? Vamos ler Gênesis 22:11. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Salmo 115:9 fala da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Então, foram juramentos, promessas que Deus fez aqui. Outro ponto. Comem a ceia da celebração com pão e vinho, que representam o corpo e o sangue, que naquela cultura fala da vida que mantém a carne. Vou ler Gênesis 14:18, fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando a gente vê aqui, olha só, Melquisedeque, lá em Gênesis 14, já estava fazendo assim. Simbolizava que Jesus, então, ele já foi, levou pão e vinho. Aí Mateus 26 também fala sobre isso, eu vou ler. Mateus 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus também falando da ceia, né? Ele falou com todos, né? Ensinou que ele ceiasse até que ele voltasse. Outro ponto da aliança é erguer um memorial, um altar. Pode ser uma árvore, um altar de pedras, igual foi feito. Em Gênesis 31 fala, do 44 a 48, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado da qual comeram. Chamou-lhe Labão, Jegar, Saduta, Jacó, porém, lhe chamou Galete. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso, lhe chamou Galete. Então, eles construíram, né, um memorial, tipo um altar lá com pedras, e fizeram uma aliança ali, naquele lugar. Deixa eu ver aqui, gente, se vai dar tempo da gente seguir. Eu vou só terminar essa parte aqui, é só um trechinho que eu vou ler, porque já são 8h50, né, para a gente não estender muito. Depois a gente continua. Olha só. Em todo caso, na Escritura, quando uma aliança é instituída entre Deus e o homem, Deus é visto como iniciador. E foi aquilo que eu falei. O homem não veio para Deus com uma proposta de buscar a aprovação dele. Ao contrário, Deus que veio para o homem, declarando a sua vontade e buscando a aderência do homem. Buscando, né, que o homem viesse para ele, para fazer essa aliança, esse pacto. Uma aliança, ela é um contrato entre Deus e o homem, redigido por Deus, e é oferecida ao homem. Então, assim, quando a gente faz uma aliança, a gente não escolhe os termos com Deus, né? A gente não escolhe os termos do contrato da aliança, desse pacto. É ele que faz, é ele que escolhe, que dá as direções. A gente só aceita, né? O homem, a gente tem o livre-arbítrio, aceitar ou não aceitar. Mas a gente não pode mudar essa aliança. É assim, bom, a gente escolhe se é assim ou não. Mas a gente entende que a aliança, na Bíblia, ela nem sempre contém a ideia de obrigação. Tipo assim, eu tenho uma obrigação, eu sou comprometida por uma pessoa só. Deus, ele faz essa aliança enfatizando a promessa dele. As promessas dele para nós. Então, assim, ele não me obriga, eu faço uma aliança com ele, ele não vai me obrigar a fazer nada. Mas a partir do momento que eu fiz essa aliança com ele, ele vai fazer a parte dele, que é cumprir as promessas. Sabe? A gente acionar todas essas promessas. Mas ele não é um pai que vai me obrigar a fazer. Ou você faz isso, não. Mas ele está lá, os termos da aliança. Eu faço se eu quiser, mas o que ele tem para mim, as promessas que ele tem para mim, ele não vai cancelar. Deixa eu ligar notas 3, 17 e 18 para nós. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa.
Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Outro trecho que nós vamos ler, outro texto, é Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi construído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Eu vou terminar por aqui, gente, que são 8h53, porque a próxima nós vamos falar de contrato.